Olá, pessoal. Dando continuidade aqui às apresentações dos trabalhos de secagem, dessa vez com o tema de secagem de produtos carnes. O meu artigo ele é intitulado como Secagem de produto de carne com secador de gabinete solar compacto. Ele é um artigo que foi publicado no ano de 2017, tá certo? Por essa revista que já publicou o artigo. Ele é um artigo que foi desenvolvido pela Faculdade Industrial de Tecnologia no, na Tailândia, tá certo? E aqui foi o autor que desenvolveu o produto, no caso, o artigo. Partindo para a introdução do trabalho, tá certo? Na introdução, o autor relata, né, o motivo dele ter escolhido trabalhar com secagem solar. Nesse caso, ele escolheu porque a Tailândia, que foi onde o artigo foi desenvolvido, a Tailândia ele é um país que é exposto bastante à radiação solar, e eles utilizam bastante o processo de secagem solar para estar secando produtos cárneos. Então, é uma prática bastante comum por lá. Ele utilizou a secagem suína, de carne suína, porque ela é uma carne que é bastante consumida. E a secagem solar, comparada com outro tipo de secagem, ela é mais econômica, mais ecológica, tá certo? E também ela é mais barata em relação aos secadores mais convencionais. Carne suína é bastante consumida e até utilizada também durante o processo de secagem, a secagem solar. Entretanto, as pessoas que utilizam a secagem solar, né, que são os pequenos produtores e as microempresas, eles enfrentam bastantes obstáculos referente a esse tipo de processo de secagem, pois eles não conseguem controlar a temperatura de secagem, né? É um processo que requer bastante espaço para a instalação, e eles não conseguem controlar a higiene dos produtos, devido ao fato do produto estar exposto ali, né, ao céu aberto. Eles não conseguem evitar a contaminação de poeira e até mesmo a exposição a insetos. Geralmente, o secador solar ele é dividido em três tipos, onde aqueles produtos que recebem a radiação diretamente, aqueles que recebem a radiação de forma indiretamente, a ação indiretamente é onde normalmente existe um coletor, né, que coleta essa energia e transmite a energia para o produto, e tem aqueles também que sofrem radiação de forma indireta e indiretamente também. Partindo para o objetivo do trabalho, o principal objetivo desse trabalho foi projetar e desenvolver um secador solar adequado para a secagem de produtos carnes. Então, realmente, o pesquisador ele queria desenvolver um produto para que sanasse as necessidades do público-alvo. Vamos para a metodologia do trabalho. A metodologia do trabalho, a primeira parte, consiste em determinar um projeto conceitual de um secador de gabinete solar compacto. Nessa primeira parte, que é a fase inicial, o pesquisador literalmente ele foi lá no espaço dos microempreendedores, dos pequenos produtores que utilizam desse tipo de secagem para estar secando ali os seus produtos, e ele entrevistou aquela pessoal, visitou o ambiente de trabalho, verificou as necessidades deles, qual era o tipo de secagem, né, qual era o processo de secagem já existente no processo, na produção. Foi verificado que em dias mais quentes eles utilizavam apenas secagem ao sol, e em dias que existia pouca incidência de radiações solares, eles utilizavam a estufa a gás, porém eles relataram que preferiam usar a secagem ao sol pelo fato de ser um processo mais econômico, né? Eles verificaram também ele verificou qual realmente era a necessidade do produtor, ouviu o pessoal,
em relação ao custo e benefício, e a partir dessas entrevistas, dessas coletas de informações, ele verificou, né, verificou e absorveu as informações para desenvolver, assim, o secador, né? Verificou também qual era os principais obstáculos obstáculos que eles utilizavam, né, que eles enfrentavam no dia a dia, até para poder desenvolver um produto que sanasse esses obstáculos. E, por fim, determinar o projeto conceitual. E, a partir dessa síntese de informações, o produtor fez uma tabela, que está aqui, essa tabela de forma traduzida, onde elencou conceitos chaves que ele deveria abordar na hora de produzir o secador. O primeiro conceito-chave foi a palavra funcional, onde o que aconteceu? A temperatura dentro do gabinete solar ela deve ser ideal, né, para secar a carne. A distribuição da temperatura ele deve ser uniforme, tá certo? O tempo de secagem deve ser rápido e deve ser um secador de fácil operação. Em relação ao recurso, o secador ele deve ser compacto, porque normalmente secadores solares eles necessitam de um grande espaço. Ele deve ser um secador durável, ou seja, a estrutura deve ser feita a partir do material adequado. Em relação à segurança, deve-se usar um material de grau alimentício, né, que possa ali estar em contato com a carne e em segurança para a operação, né, para as pessoas que vão operar. Deve ser um secador amigável, ou seja, fácil de operar, fácil de mover e fácil de limpar. Em relação ao custo, que foi o ponto que os moradores, né, os trabalhadores principais elencaram, que o investimento não deve ser alto e ele que deve ser fabricado usando os materiais locais. Aqui nós vamos ter a visão geral do secador que foi desenvolvido, tá certo? Aqui nós vamos ter a imagem 3D de secador. Ele foi desenvolvido baseado no projeto de Downdraft. O secador solar ele foi composto por duas partes, tá certo? A parte transparente, feita de acrílico, onde a primeira parte é a câmara de secagem de estufa. Ele possui um desenho de forma cúbica e aqui nós temos as dimensões. A primeira parte seria essa parte aqui inferior e a segunda parte é a parte do telhado, que se conecta com a câmara de secagem, que seria essa parte aqui, ó. Telhado com a câmara de secagem. Partindo para os resultados e discussões do trabalho. Nessa tabela aqui, nessa tabela referente aos resultados, foram avaliados alguns parâmetros em relação ao processo de secagem. No caso, os parâmetros envolvidos para o processo de secagem no secador de armário, que foi o secador que foi desenvolvido. Foram avaliados os seguintes parâmetros. Primeiro parâmetro, os parâmetros externos, intensidade solar, foi o primeiro parâmetro que foi avaliado, intensidade solar e a temperatura ambiente, foram 2 parâmetros externos. E teve 3 parâmetros internos que foram avaliados. Temperatura ambiente pré-aquecida, que foi essa daqui. Temperatura do ar quente dentro da câmera solar e a temperatura do ar quente tirado. Então, 2 parâmetros externos e 3 parâmetros externos. O autor observou que os parâmetros externos, eles influenciaram diretamente nos parâmetros internos. Ou seja, quanto maior a temperatura, quanto maior for os valores dos parâmetros externos, maior seriam os valores dos parâmetros internos. E assim, inversamente também, se menor fosse a temperatura, os valores desses parâmetros internos, menor também seria, dos parâmetros externos, menor seria também os valores dos parâmetros externos.
A secagem ela ocorreu durante 2 dias, dia 1 e dia 2. Aqui nós vamos ter a distribuição da temperatura na bandeja de secagem. Aqui nessa figura 3, nós vamos ter a imagem do secador que foi desenvolvido. E aqui nós vamos ter a distribuição, né, uma foto de distribuição de como a carne foi distribuída. Ela foi distribuída de forma uniforme, tá certo? Onde cada bandeja possui exatamente 2 quilos. E o secador, ele possuía um total de 5 bandejas. Então, cada bandeja possuía 2 quilos, com um total de 10 quilos. Aqui nós vamos ter, nessa tabela 3, a variação de temperatura. Bandeja 1, bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4 e bandeja 5. Dia 1 e dia 2. Nesse estudo, observamos que teve uma variação de temperatura de 45,75 a 48,63. De acordo com os estudos, verificou que essa variação não foi grande, ou seja, teve apenas 3 graus de variação de temperatura. E de acordo com a literatura, secagem de produtos carnes, ele deve ser feito com a variação de temperatura de 47 a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius seria o máximo de temperatura que deveria atingir, pois a partir daí o produto começaria a perder as suas características, suas propriedades funcionais, nutricionais, sensoriais. Então, verificou-se que nesse estudo, tanto no dia 1 quanto no dia 2, a temperatura ela se apresentou dentro da faixa desejada. Aqui nessa figura 4, aqui nós vamos ter a representação dessa secagem, tá certo? Apesar dela não ser uma linha uniforme, uma linha reta, ela não apresentou uma variação muito grande. Foi apenas uma variação de 3 graus Celsius. Aqui, nós vamos ter a taxa de desidratação no processo de secagem dentro do secador de armário. Nessa tabela aqui, nós vamos ter a representação da perda de água, referente não só de água, da perda do peso do produto. Eu informei que cada bandeja possuía 2 quilos, então aqui nós vamos ter o peso inicial e aqui nós vamos ter o peso final do dia 1 e do dia 2. E aqui seria essa coluna, no caso, 1, 2, 3, 4. Coluna 4 e 6 seria referente à porcentagem do peso que foi perdido. Exemplo, no primeiro dia, seu peso inicial foi de 2 quilos. Então, o primeiro dia de secagem, ele terminou o dia com 1,3 kg, perdendo um total de 35% do seu peso. E no dia 2 ele terminou com 900 gramas, perdendo um total de 55% do seu peso. A mesma coisa foi medida para todas as bandejas, bandeja 2, 3, 4 e 5. Bandeja 4 e 5 verificou que foram os mesmos resultados. Dia 1, 1,4 kg, perdendo um total de 30% do seu peso, e dia 2, 1,150 kg, perdendo um total de 42,5%. Então, esses aqui foram os resultados. E aqui nós vamos ter os mesmos parâmetros para a secagem ao sol. Então, aqui, o produto ele foi exposto ao sol em um fio de nylon, tá certo? Em uma rede de nylon. E aqui nós vamos ter o mesmo parâmetro. Peso final, secagem do dia 1, porcentagem do dia 1, peso final do dia 2 e porcentagem final do dia 2. Então, aqui foi verificado também em relação ao peso, onde ele se iniciou primeiro dia com 9,4 kg. No secagem do dia 1, ele terminou o seu peso com 6,4 kg, perdendo um total de 31,94%, e a secagem do dia 2 ele terminou com 4,5 kg, perdendo um total de 52%. Mesma coisa para os outros
as outras telas, tá certo? Tela de nylon 1, 2, 3, 4 e 5. Mesma coisa. Então, aqui foi observado os mesmos parâmetros que foram observados em secagem, em secador solar, né? Que foi desenvolvido. Então, de acordo com esses, comparando esses resultados aqui do produto exposto ao sol com o produto exposto ao secador solar, o que foi que verificou? Observou que, em comparação esses dois tipos de secagem, o secador que foi desenvolvido, né, ele obteve uma maior perda de peso, mostrando ser mais eficiente durante o processo de secagem. Então, como o objetivo desse processo era secar o produto, no caso, eles foram expostos às mesmas condições no ambiente interno. E o objetivo foi justamente desenvolver esse produto para ele ser seco em menos tempo e de ser mais eficiente. Então, demonstrou que o secador que foi desenvolvido foi mais eficiente nesse aspecto, em relação à secagem do produto. E, por fim, nós vamos ter as conclusões. O autor elencou algumas conclusões do seu projeto. Primeira conclusão foi que os resultados do estudo constataram que o secador solar desenvolvido é adequado para o uso específico de secagem de produtos carnes. A qualidade dos produtos de secagem foi aceita pelos usuários, no caso, os microempreendedores, os pequenos empreendedores. A distribuição de temperatura é adequada para o processo de secagem. No processo de fabricação de alimentos que requerem uma temperatura ótima na faixa de 47 a 50 graus Celsius, como eu mencionei, para produtos carnes, tem uma faixa de temperatura ótima, então ele se encaixava dentro dessa faixa. E o principal, né, que os resultados em comparação entre as porcentagens de perda de peso para secagem ao sol a céu aberto e secagem em armário solar mostraram que sob o mesmo ambiente de secagem, usando o secador solar, obtém-se a perda de peso maior do que o secador ao céu aberto. Então, o seu estudo, ele se sobressaiu ao seu objetivo, né? Então, o seu objetivo principal era apenas desenvolver o secador, né? E além de desenvolver, ele mais do que atendeu às necessidades do seu público-alvo. Obrigada a todos pela atenção. Qualquer dúvida, pode colocar no fórum que eu estarei respondendo.